Olá! Prepare-se, porque hoje a nossa conversa é uma verdadeira viagem no tempo. Uma jornada por mais de 2.500 anos de grandes ideias. Vamos mergulhar juntos nas principais correntes da filosofia, desde aquelas primeiras perguntas sobre o universo até os dilemas que batem à nossa porta hoje em dia. Sabe? Tudo isso começa com perguntas. E não são perguntas simples. São aquelas perguntas fundamentais que a humanidade se faz desde que olhou para as estrelas e, ao mesmo tempo, olhou para dentro de si. O que é real, afinal? Qual é o jeito certo de viver? E talvez a mais profunda de todas. Por quê? E olha, essas perguntas não são novidade nenhuma. Há milênios, as mentes mais brilhantes que já existiram se debruçaram sobre elas. O que a gente vai fazer aqui, agora, é contar a história dessa busca incansável por respostas. E vamos começar lá no comecinho de tudo. Nossa jornada começa lá na Grécia Antiga. Foi ali que aconteceu uma revolução silenciosa, mas gigantesca. Pela primeira vez na história, alguns pensadores tiveram a ousadia de tentar explicar o mundo sem precisar usar mitos ou deuses. Foi uma virada de chave. Mas claro, esse pensamento filosófico não apareceu pronto de uma hora para outra. Ele foi evoluindo em três grandes fases nesse mundo antigo. Primeiro, vieram os pré-socráticos, que estavam de olho na natureza. Depois, o auge em Atenas, com foco na política, na ética, na verdade. E por fim, o período helenístico, quando a filosofia se voltou para uma questão mais pessoal, a busca pela felicidade. Os pré-socráticos foram os verdadeiros pioneiros. Pensa só, em vez de dizer que um raio era a fúria de Zeus, eles olhavam para a natureza e perguntavam: qual é o tijolo fundamental de tudo que existe? Eles buscavam um princípio básico, uma substância que eles chamavam de arché, e faziam isso usando a lógica e a observação. Foi o primeiro passo para longe do mito e em direção à ciência. Só que, com o tempo, a grande questão foi mudando. O foco, que antes estava lá no universo, nas estrelas, lentamente começou a se deslocar para o universo que existe aqui dentro, a própria experiência humana. E essa frase de Protágoras, ela é o símbolo perfeito dessa virada. Com os sofistas, que eram uma espécie de professores viajantes, a ideia de uma verdade única, absoluta, começa a ser desafiada. Para eles, a verdade passa a ser relativa. E a ferramenta mais poderosa não é mais descobrir a essência do universo, mas sim a retórica, a arte de convencer. A filosofia saiu do pedestal e foi para a praça pública. Então, chegamos aos titãs, três nomes que não só definiram a filosofia, mas que literalmente construíram os alicerces de todo o pensamento ocidental. Primeiro, temos Sócrates. Ele não deixou uma linha escrita, mas nos deu seu método: questionar, questionar e questionar até chegar perto da verdade. Depois veio seu aluno Platão, que foi além e imaginou um mundo das ideias, uma realidade perfeita, da qual nosso mundo seria só uma sombra. E por fim, Aristóteles, que foi aluno de Platão, nos trouxe de volta para a Terra. Ele criou a lógica formal, uma ferramenta para a gente poder organizar e entender o mundo concreto ao nosso redor. Com o Império de Alexandre o Grande, o mundo grego ficou enorme e bem mais instável. E aí, a filosofia se voltou para uma pergunta mais prática. Ok, no meio desse caos todo, como é que a gente encontra a paz? E surgiram três grandes respostas. O estoicismo nos ensinou a focar naquilo que a gente pode controlar e aceitar o resto com serenidade. O epicurismo disse que a felicidade está em buscar prazeres simples, moderados e evitar a dor. Já o ceticismo sugeriu um caminho diferente. A tranquilidade viria ao suspender nossos julgamentos sobre tudo. Agora vamos dar um salto no tempo. O Império Romano caiu e uma nova força começou a moldar o pensamento ocidental, o cristianismo. Isso criou um desafio gigantesco para os filósofos da época. Como é que se une a razão dos gregos com a revelação da fé cristã? Bom, duas grandes correntes tentaram resolver esse quebra-cabeça. A primeira foi a patrística, com o Santo Agostinho à frente. Ele foi muito influenciado por Platão e usou suas ideias para construir as bases do pensamento cristão. Para ele, a fé vinha primeiro. Séculos depois, veio a escolástica, com Tomás de Aquino. E o que ele fez foi extraordinário. Ele pegou a lógica rigorosa de Aristóteles para mostrar que fé e razão não eram inimigas. Pelo contrário, elas podiam e deviam caminhar juntas. E então, o mundo vira de cabeça para baixo de novo. A ciência moderna nasce com figuras como Galileu e Newton. E com ela, uma nova pergunta passa a assombrar a filosofia. Como a gente pode ter certeza de qualquer coisa que a gente sabe? Qual é a base do conhecimento? O que a gente vê aqui é o grande debate que marcou a filosofia moderna.
De um lado, tínhamos os racionalistas, como Descartes. Eles diziam que o conhecimento verdadeiro vem da nossa própria razão, de ideias que já nascem com a gente. Do outro lado, os empiristas, como John Locke, argumentavam o contrário. Para eles, nossa mente é uma tábula rasa, uma folha em branco. Todo o nosso conhecimento vem da experiência, do que os nossos sentidos captam do mundo. Esse impasse entre razão e experiência parecia não ter solução. Até que apareceu Immanuel Kant com uma ideia que foi uma verdadeira revolução. Ele perguntou: e se não for um ou outro? E se a nossa própria mente participar da construção da realidade que a gente percebe? Essa ideia, o idealismo, mudou as regras do jogo para sempre. Chegamos então aos séculos XIX e XX. É a Revolução Industrial, as cidades crescendo sem parar, o mundo mudando numa velocidade nunca antes vista. A filosofia reagiu a essa turbulência toda de duas formas principais. De um lado, tentando criar grandes sistemas para explicar a sociedade, e de outro, olhando para dentro, para a angústia do indivíduo que se sentia perdido nesse mundo novo. Então, de um lado, surgiram esses grandes sistemas. O positivismo, por exemplo, tinha uma fé quase religiosa na ciência. Dizia que só o conhecimento científico era válido. Já o marxismo virou a história de ponta cabeça, dizendo que o motor de tudo não eram as grandes ideias, mas sim a economia, as condições materiais e a eterna luta entre as classes sociais. Mas, numa direção totalmente oposta, o existencialismo jogou todos os holofotes no indivíduo. Pensadores como Kierkegaard e Sartre trouxeram uma mensagem poderosa e um pouco assustadora. Nós estamos condenados a ser livres. Isso significa que não há um sentido pronto para a vida. Cabe a cada um de nós, sozinhos, criar nosso próprio sentido num universo que, no fundo, é indiferente. E assim chegamos aos nossos tempos. O século XX e o início do XXI. A filosofia aqui se torna um labirinto ainda mais complexo. Agora, as próprias certezas do passado são colocadas em xeque. As ferramentas que a gente sempre usou para pensar, a linguagem, a razão, passam a ser vistas com desconfiança. Essa é uma época de desconstrução, de desmontar as grandes histórias que a gente contava. Pensadores como Foucault começaram a cutucar a própria ideia de verdade, mostrando como as relações de poder e a linguagem acabam moldando aquilo que a gente aceita como real. Outras correntes, como a filosofia analítica, se voltaram para a própria linguagem, tentando limpar as confusões dos filósofos antigos com uma análise lógica rigorosa. A certeza virou a principal suspeita. E essa busca, bom, ela não tem data para acabar. Hoje, as grandes perguntas filosóficas estão mais vivas do que nunca. Elas aparecem na ética aplicada, quando a gente discute os limites da inteligência artificial, por exemplo, ou na filosofia da mente, que tenta desvendar o mistério da consciência. A conversa continua, e ela é urgente. Então, olha só que baita caminho nós percorremos. A gente começou buscando a essência de tudo com os gregos, passamos pela tentativa de unir fé e razão na Idade Média, vimos a mente humana virar o centro de tudo na Era Moderna, encaramos a angústia da liberdade com os existencialistas e, por fim, chegamos a questionar a própria verdade. Foi uma jornada e tanto, né? E isso tudo nos traz de volta ao começo. Depois de revisitar toda essa história, de ver todas essas perguntas sendo feitas e refeitas, a questão final é essa. Para nós, aqui e agora, qual delas é a mais importante? O que é a realidade na era da internet? Como viver uma vida boa num planeta em crise? A busca por respostas, como a gente viu, nunca termina.